Oi meninas, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre base e pincéis para iniciantes. Eu não vou fazer uma resenha sobre as bases, eu só vou falar que tipo de base é melhor você usar para quem está começando, qual que eu indico. Depois eu vou fazer um tutorial com base, explicando certinho o acabamento, cobertura, enfim, tudo sobre base. Esse vídeo é mais para iniciantes falando sobre pincéis. Então eu vou começar falando sobre esses pincéis aqui. Que eles são chanfrados, ele tem esse cortezinho ó, na diagonal, para facilitar na aplicação. Por que eu indico esses pincéis para quem está começando? Porque justamente a praticidade, ó, ele pega os cantinhos que os outros pincéis não alcançam. Então ele é excelente para você passar em todas as regiões. Ele fica maravilhoso e o acabamento também fica perfeito. Só que esse aqui, ó, eu não indico porque ele é muito pequenininho, apesar dele ser também chanfrado, mas ele é super pequenininho. Então a aplicação fica muito demorada. Ele também é de topo na diagonal, eu indico para passar corretivo. Os melhores são sempre os que são mais densos, assim, mais gordinhos, os mais fofinhos. Esse aqui que eu tenho é da Bare Minerals. Que é esse daqui. E o Kabuki da Sigma, que é o F88, que é maravilhoso. Você não precisa ter essas marcas, você pode comprar avulso ou comprar num kit, mas que tenha pelo menos esse corte, porque ele facilita muito para aplicação. E você que está começando, que ainda tem dificuldade, ele vai te ajudar bastante. Tem também o tradicional, que é esse daqui, que é esse retinho. Esse aqui é um pouquinho menor, tem maiores. Depende da marca, do fabricante. Mas esse pincel eu não indico de jeito nenhum se você está começando, porque ele demora muito tempo, você vai ficar décadas passando e para quem está começando a dificuldade é essa. Ele vai deixar linhas, ele marca. Se você já tem experiência, já fica, imagine para quem ainda não tem. Depois você vai ter que corrigir. E eu, quando eu aplico com esse, que é muito difícil, eu uso só para corretivo, eu tenho que usar um outro pincel para fazer o acabamento, para fazer um polimento, na verdade. Então, se você está em dúvida e está começando agora, quer comprar pincéis, esse eu não indico. Não compre esse tipo de pincel porque vai ser muito difícil para você. Outros pincéis que eu sou apaixonada, eu adoro, porque a cobertura fica bonita, fica uma aplicação bem levinha, assim, fica bem lindo. É esse tipo de pincel aqui, do topo reto e gordinho. Eu tenho esse da Sigma, o F80. Ele é perfeito, ele fica assim, com um ótimo acabamento, você consegue aplicar em todo o seu rosto, polindo. Então, se você está começando e está em dúvida, eu indico até você começar esse de topo reto antes do chanfradinho. E tem várias marcas também, tem para vender em kits ou separados. Eu adoro, eu sempre aplico com esses daqui. E tem também o tradicional, o Dual Fiber. Esse aqui é o do Boticário. Esse tipo de pincel é para quem está começando, é legal, porque ele deixa um acabamento super leve. Não importa a base que você usar, você pode usar uma base assim com cobertura de média alta que ele vai ficar leve. É por causa do tipo do pincel. Então, quem está começando, é bem legal aplicar com esse pincel para não errar. Você pode passar uma base mais pesada que o acabamento vai ficar leve de qualquer forma. Então, de todos esses, o meu preferido ainda é esse da Sigma, o Kabuki F88, mas é porque eu já uso há um bom tempo, eu já tenho uma experiência. Então, se você está começando agora, o mais indicado para você é esse daqui, o Dual Fiber. Ou então você aplicar com os seus dedinhos, porque quando eu comecei eu não tinha nenhum pincel, eu aplicava com os dedos, com as mãos. E a melhor forma de você conhecer o tipo de base que você gosta, que acabamento que você quer, porque com as mãos esquenta o produto e a aplicação fica melhor. Então, se você não tem ainda e quer adquirir um pouquinho de experiência, vai utilizando os seus dedinhos, vai passando, vai testando, que daí com o tempo você vai ver qual pincel que é melhor para você, que você se adapta. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre as bases.
As bases no começo que eu indico para você é uma base leve. Por quê? Para você ir trabalhando camadas, para você ir conhecendo a textura e ver o que fica melhor na sua pele. Eu tenho essa base da Colors, que ela é extra leve. Eu adoro essa base porque a cobertura fica bem levinha, ótima para o dia a dia, para nos dias de calor você usar, ela fica perfeita. A Quem Disse Berenice também tem várias opções para você usar de base levinha e é muito boa. Essas duas aqui eu adoro, eu super recomendo. Eu também não falei, mas tem as bases, além das bases líquidas, esse aqui não é base, ele é um protetor solar com cor, mas várias marcas têm. Ela é a base em pó. Ela vem assim, ó, que ela cumpre a função de base e pó. Eu não uso muito porque eu não gosto de base em pó. Eu prefiro mesmo a base ou líquida ou mais cremosinha do que usar esse tipo de base aqui. Mas se você está começando e quer aprender, é também uma opção. Outra base daí que você pode testar são as bases de cobertura média. Quando você já tiver um pouquinho mais de experiência, você já pode partir para uma base de cobertura média. Eu indico da Colors, essa da Mary Kay é muito boa, ela é maravilhosa. E tem também a Natura linha da Aquarela, que também é bem tranquilo para você testar. Deixa eu fazer, senão vocês não vão ver. Eu gosto bastante. Eu uso essa da Mary Kay, eu uso diariamente, porque ela é muito boa, à noite principalmente. Ela é bem sequinha para quem tem pele oleosa. Eu super recomendo. E a Colors é uma marca agora que eu conheci e eu tô encantada, porque assim, as bases, elas deixam um acabamento super aveludado. Ela é bem cheirosinha e ela é fácil de espalhar. Então, se você está começando, é bom que você pegue uma base, principalmente se você quiser aplicar com os dedos, que seja fácil de espalhar, que a cobertura daí não vai ter erro. Daí, quando você já estiver bem experiente, que você já souber fazer uma aplicação boa, usar todos os pincéis, eu recomendo as bases de cobertura alta. Eu tenho essas duas, que é a cobertura alta, que é essa da Lancôme. A da Lancôme é perfeita, não tem erro. Você pode fazer a aplicação com os dedos ou com o pincel que não vai ficar feio, porque é uma base assim que eu super indico. E também tem essa da Dior Skin, da Dior. Essa também é outra base perfeita, só que elas são de cobertura alta. E você daí não... Se quiser, você pode construir camada, mas quando eu passo uma camada apenas, ela já fica linda. E outra base que eu me apaixonei agora, que eu descobri, né, que eu comprei, foi as bases em mousse. É uma opção boa também para você que está começando. Porque você vai... eu aplico com os dedos, eu não aplico com o pincel. Porque o acabamento dela fica maravilhoso. Ela é bem cremosinha, então não tem a necessidade de usar pincéis. A não ser que você queira só finalizar dando um Então foram essas minhas dicas. Eu espero que vocês tenham gostado, que aprendam um pouquinho mais sobre pincéis, como utilizar. E eu vou fazer então um outro vídeo mais detalhado. Daí eu vou fazer com pincéis para o rosto também, mas para blush corretivo. E vou fazer um vídeo separado com os produtos, porque assim eu posso explorar mais e indicar mais alguma coisa. Então, se você gostou desse vídeo, clique em gostei pra mim, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e passa lá no blog também para conhecer. Então, um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!